Saudações literárias a todos que estão neste Congresso Internacional Modernismos para lá e para cá. Saudações à língua portuguesa que nos reúne. Eu sou Bernadette Bruto e, juntamente com as escritoras Coli Holanda, Elba Lins, Patrícia Tenório, Raudiane Pereira, Tassiana Valença e Vera Nóbrega, trouxemos uma apresentação feita especialmente para este congresso. O modernismo no Brasil, ele se caracterizou por um movimento artístico, cultural e literário, e que tinha por características a liberdade de expressão, o nacionalismo e a crítica social. Para esta apresentação, trouxemos textos e poemas dos escritores expoentes do movimento modernista no Brasil. A apresentação ela foi feita com muito carinho, apesar das limitações desses tempos de distanciamento. Espero que vocês gostem. Então, iniciaremos com um poema de Oswald de Andrade, que vocês vão logo entender como o clima vai chegar no modernismo no Brasil. O poema se diz Pronominais. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor, do aluno, do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Essa é a abertura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que fez parte da segunda etapa do modernismo, né, na prosa dos 1930, dos anos 1930, né, no Brasil.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas já tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. De Cecília Meirelles, retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Laranja na mesa. Bendita a árvore que te pariu. Amor à terra. Clarice Lispector. Vinícius de Moraes, soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Hei de vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, de rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso enfim dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Deus está morto e a máquina que está no lugar. Então, Macunaíma resolveu brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas. Falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus e nem que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus, não. Nem possuía os distintivos traços femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo. Os homens aproveitando as forças da natureza. A máquina deveria ser um Deus, que os homens não eram verdadeiramente donos, não. Só porque não tinha feito dela uma Iara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa barulhada, o pensamento dele, Macunaíma, sacou bem clarinho uma luz. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada.
Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que é urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil, uma consciência participante, uma rítmica religiosa. Contra todos os importadores da consciência enlatada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem, a Idade de Ouro anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as girls. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo, o antropófago, o antropofagismo, necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra a religião do meridiano e as inquisições exteriores. Tínhamos a justiça, a codificação da vingança, a ciência, a codificação da magia, a antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. O instinto Caraíba. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, catati, catati, inara, notiá, notiá imara e peju. A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignários e sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? Se Deus é consciência do universo incrédulo, Guaraci é mãe, mãe das viventes. Jaci é mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e um sistema social planetário. As migrações, a fuga dos estados tediosos contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia, a ideia de Deus. Mas Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. O objetivo criado reage como os anjos da queda. Depois de Moisés divaga. Que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9. No matriarcado de Pindorama. Contra a memória, a fonte de costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas, as ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. A alegria é a prova dos 9. A luta entre o que se chamaria incrédulo, a criatura ilustrada pela contradição permanente do homem, e o seu tabu, o amor cotidiano,
e o modus vivendi capitalista, a antropofagia, a absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. A humana aventura, a terrena finalidade, porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se, transfere-se. Chegamos ao aviltamento, a baixa antropofagia aglomerada nos pecados do catecismo. A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste aos chamados povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo. A antropofagia. A nossa independência e ainda não foi proclamada. Frase típica do Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações, o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social vestida, opressora, castrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições, sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374, da deglutição do bispo Sardinha. Tupi ou not tupi? Tupi!